Olá, bom dia, alunos do Estuda Mais. Aqui é o professor Manuel. É, Todo mundo já sabe aí, né? Tivemos esse contratempo e nossa aula hoje será de maneira virtual, tá certo? Mas vamos dar continuidade ao que nós trabalhamos na nossa última aula, antes do recesso escolar, tá certo? A gente vinha trabalhando ali aquela parte de proporcionalidade, resolvemos problemas que envolvem mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Né? Resolvemos aí uma série de questões envolvendo isso aí. E aí a gente deu início falando sobre a proporcionalidade, grandezas que são direta ou inversamente proporcionais. Tá? Uma grandeza, duas grandezas, elas podem ser relacionadas como diretamente proporcionais quando, a grosso modo falando, quando se uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. E duas grandezas, elas são ditas inversamente proporcionais quando ocorre o contrário, né? Se uma aumenta, a outra diminui. Então, a gente hoje vai estudar um método prático de resolver essas questões de grandezas diretas e inversamente proporcionais, que é o método da regra de três. E o IF, ele costuma muito, em suas provas de exame de seleção, cobrar questões que a gente pode resolver, pode solucionar através de regra de três, tá certo? E seja ela regra de três simples e regra de três compostas. Nós vamos falar das duas na aula de hoje, tá certo? Quando e como resolver esses problemas que envolvem regra de três. E aí se estende mais, né? A regra de três ela também pode solucionar problemas que envolvem porcentagem, que o IF também adora questões envolvendo essa área, essa parte de porcentagem, tá certo? Então, sem mais delongas, eu estou gravando a aula para vocês via YouTube, porque a aula ela fica gravada para se em algum momento aqui da nossa explicação, em algum momento da aula, se você não compreender, você pode assistir posteriormente, né? Você pode depois, na comodidade de casa, assistir. E aí você pode assistir pelo celular e também, né, se tiver Smart TV, quando a gente coloca na Smart TV, fica melhor, fica ampliado, fica melhor de se assistir uma aula quando ela é de maneira virtual, tá bom? Então vamos dar início. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, a lousa, tá certo? Não se preocupem a questão de estar copiando, né? Porque pode ser que eu passe e você não tenha terminado de copiar. Por quê? Porque além de ficar gravado, né? Esse material aqui, esses slides esses que eu estou compartilhando com vocês aqui, já será compartilhado com vocês também, tá certo? Então, não se preocupem essa parte de estar copiando. O importante é entender. Qualquer dúvida, né, você coloca no chat ou você pode mandar no grupo, mandar no WhatsApp, que assim que possível eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, né? E, e vamos começar pela regra de três simples, tá? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Regra de três simples, faltou o acento aqui. Então, como eu falei, regra de três é um método prático para resolver esse tipo de problemas que envolvem proporcionalidade com grandezas diretas e inversamente proporcionais. Tá certo? Então vamos lá no primeiro exemplo da nossa aula, que diz o seguinte: para analisar os processos de multa de trânsito, a prefeitura dispôs de 18 funcionários, que conseguiam realizar o trabalho diariamente, analisando 135 processos. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram.
Supondo-se que todos os funcionários atendem à mesma demanda de processos, nesse dia, a quantidade de processos analisados será D. Então, assim, primeira coisa que eu vou fazer, né, é identificar quais são as grandezas que eu tenho no meu problema, tá? Então, a primeira delas aqui eu tenho o quê? Funcionários. Então, eu tenho a grandeza funcionários. E eles conseguiam realizar o trabalho diariamente analisando 135 processos. Então, está aqui, eu tenho duas grandezas, funcionários e processos. Tá? Qual a importância de identificar as grandezas? Porque na hora de resolver, eu vou precisar saber se essas grandezas elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, ó, para não me perder, funcionários, na hora de montar, né? E processos. Então, veja que 18 funcionários, eles são capazes de realizar diariamente 135 processos. Continuando a leitura. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram, ou seja, faltaram 4 funcionários. Então, se eu tinha 18, agora eu passei a ter quantos funcionários? 14, né? 18 menos 4. Então, 14 funcionários. Supondo-se que todos os funcionários atendem à mesma demanda de processo, nesse dia a quantidade de processos analisados será D. Quando eu não sei, eu vou chamar de X. Né? Poderia usar qualquer outra letra que você quiser. Veja bem, o que eu vou observar é o seguinte. As grandezas funcionários e processos, elas são direta ou inversamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais. Por que diretamente proporcionais? Observe o seguinte: se eu aumento a quantidade de funcionários para analisar processos, obviamente, eu vou aumentar o número de processos analisados. Tá? Então, quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, eu vou fazer essa conta multiplicando em forma de x. Pronto. Então, vou ter 18 vezes x, 18x, igual a 14 vezes 135. Então, 18x é igual a, vamos lá, 135 vezes 14. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 3 dá 12, mais 2, 14, sobe 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Agora, debaixo do 1, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3 e 1 vezes 1 dá 1. Vamos somar isso aqui, quanto é que dá, né? 0, 9, 8. Ficou muito baixo aqui para minha caneta escrever. Espera aí. Não é isso que eu quero fazer. Deixa eu voltar aqui. Pronto. 8 aqui embaixo e 1. Né? Não deu para me escrever aqui. Então vai ficar 1890. Pronto. Certo? O resultado disso aqui dá 1890. Então, x, que é o que eu quero, a quantidade de processos, será igual ao quê? 1890 dividido por 18. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? X é igual a, vamos lá, fazer essa divisão. 1890 dividido por 18. 1 é pouco, vou pegar 18. 18 dividido por 18, 1. 1 vezes 18, 18 deu 0. O que é que faz? Desce o 9. O 9 é pouco para dividir 18, não é? Então, eu vou ter que descer de novo, mais uma vez, o 0. Então, como eu desci 2 de uma vez, eu coloco 1, 0 aqui, ó.
Então, eu vou ter agora 90 dividido por 18. Isso aqui vai dar quanto? 5. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 90 menos 90, zerou. Ou seja, a quantidade de processos que 14 funcionários conseguirão realizar em um dia serão 105 processos. Alternativa correta, letra D de Deus. Tranquilo? Então, observe o seguinte: o que é que a gente precisa saber? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu observei que elas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar na regra de 3 em forma de x. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Ó. Em uma granja com 800 frangos, possui ração suficiente que duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, essa ração duraria. Então, veja bem, quanto tempo iria durar essa ração? Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? Frangos, tá? E a quantidade de dias que uma mesma quantidade de ração, né, iria ser atribuída, seja para 800 frangos ou para outra quantidade de frangos. Então, eu não vou me preocupar com a variável ração nesse caso, nessa situação. Então, eu vou estabelecer para minha regrinha de 3 apenas as grandezas frangos, né, quantidade de frangos, e o número de dias que essa ração vai durar. Então, com 800 frangos, eu tenho ração suficiente para, né, 10 dias. Agora, vamos estabelecer aqui o seguinte: se eu aumento a quantidade de frango para aquela mesma quantidade de ração, isso vai durar mais dias ou vai durar menos dias se eu aumentar a quantidade de frangos? Obviamente, vai durar menos dias. São mais frangos se alimentando, então menos dias de duração daquela quantidade de ração. Então, eu digo que essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Tá certo? Então, caso a granja tivesse 200 frangos a mais, ou seja, 800 mais 200, 1.000 frangos, essa ração iria durar quantos dias? X. Como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar em linha. Observe o seguinte: no exemplo anterior, como era diretamente proporcional, multipliquei em x. Inversamente proporcional, multiplico em linha. Então, eu vou ter o quê? 1.000 vezes x, 1.000x, é igual a 800 vezes 10. Né? Ou seja, x será igual a 800 vezes 10, 8.000, dividido por 1.000. Tá? Corta os 3 zeros aqui em cima com os 3 zeros de baixo, eu vou ter aqui a quantidade de dias que iria durar essa ração seriam 8 dias, alternativa correta, letra B de bola. Tá certo? Então, observa que nós acabamos de fazer aqui 2 exemplos, né? Um envolvendo grandeza diretamente proporcional, a outra inversamente proporcional. Quando elas são diretamente proporcional, multiplico em forma de x. Inversamente proporcional, multiplico em linha. E aí você não vai errar jamais uma questão que envolve regra de 3. Só precisa observar qual a relação entre as grandezas que está sendo trabalhada. Tá? Vamos para mais alguns exemplos aqui. O exemplo número 3 diz o seguinte, bem grande o texto aqui, né? Mas no fim das contas é tranquilo. Durante o ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19, o mundo viu-se dependente da criação de uma vacina para imunizar a população. No Brasil, não foi diferente, e a correria por uma vacina eficaz só terminou
no ano de 2021. A primeira delas foi a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, que anunciou que a vacina possuía 78% de eficácia em casos leves. Isso significa que, se 100 pessoas forem vacinadas, 78 pessoas não terão sintoma algum e 22 pessoas terão sintomas leves. É isso? Então, 78% de 100 é 78, não terá sintoma algum. E 22 pessoas terão apenas sintomas leves. A partir desse anúncio, iniciou-se a campanha de imunização. Supondo-se que a cidade de Abadia de Goiás, próxima à capital do Goiânia, tenha conseguido vacinar toda a sua população, que é de 8.950 habitantes, e considerando-se que toda ela tenha contato com o vírus, e que essa proporção seja mantida, a quantidade de pessoas que terão sintomas leves nessa população será D. Então, veja bem, gente, de que maneira eu consigo resolver esse probleminha aqui? Veja, de cada 100, 22 pessoas terão sintomas leves. É isso? Então, de 8.950, quantas terão sintomas leves? Eu não sei. Então, vamos fazer aqui, ó. O espaço aqui está pequenininho, mas eu acho que dá para fazer. Então, quais são as grandezas, né? Primeira coisa que eu vou falar. Número de habitantes, não é isso? Tá? Número de habitantes. E as pessoas que terão os sintomas leves, não é isso? Então, de cada 100, de um total, vou botar aqui, de habitantes e sintomas. De cada 100, 22 terão sintomas leves, né? De 8.950, quantos terão sintomas leves? Vamos observar essas grandezas. Quanto maior a população, a quantidade de habitantes, obviamente, maior será a quantidade de pessoas que vai sentir, que vai ter algum sintoma. Não é isso? Então, essas grandezas, está fácil verificar que elas são diretamente proporcionais. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar em forma de x. Então, 100x é igual a 8.950 vezes 22. Talvez alguém esteja se perguntando, por que 22 e não 78? Porque ele quer saber o quê? As pessoas que, aqui ó, que terão sintomas leves. Se ele quisesse a quantidade de pessoas que não terão sintoma algum, aí no lugar do 22 aqui, eu colocaria 78. Tá certo? Então vai ficar 100x 8.950 dividido por 22. Eu vou fazer essa continha aqui em cima por conta do espaço, tá? Do lado da logo da SMED. 8.950 que multiplica 22. 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19, sobe 1. 2 vezes 9, 2 vezes 8, 16 e 1, 17. É isso? Quando eu multiplicar por 2 aqui, vai acontecer a mesma coisa, né? 0, 0, 9, 7 e 1. Vou somar esses valores aqui, ó. 0, 0, 9, 9 mais 7, 16, sobe 1. 7 mais 1, 8 e 1, 9. E aqui, 1. 196.900. Então, quem vai ser
a quantidade de pessoas, ou seja, quem vai ser X, que terão sintomas leves? 196.900 dividido por 100. Fica fácil, né? Bota 2 zeros aqui, sobra uma. Ou seja, será 1.969 pessoas quem terão esses sintomas leves. Alternativa correta, letra D de Deus, mais uma vez. Tranquilo, pessoal. Acredito que está ficando fácil entender como se resolver uma regra de 3 simples. E muitos de vocês, acredito também, que muitos já sabem até resolver questões envolvendo regra de 3 simples, porque isso é um assunto que, teoricamente, a gente estuda no 7º ano. Né? Mas quem não estudou ainda, está tendo a oportunidade de aprender agora. Tá? Então, vamos voltar para mais um exemplo aí, regra 3 simples, e a gente vai para a regra 3 composta. A chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários para terminar a obra em 2 meses. A seguir, visando a necessidade da população, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. Em 15 dias. Veja bem, aqui eu tenho um cuidado. O período estimado está em meses, e aqui o prefeito quer concluir em 15 dias. Então não tem como, eu tenho que transformar aqui de meses para dias. Um detalhe que a gente tem que observar, né? Continuando, a quantidade de funcionários necessários para realizar a obra nesse período é de. Então, quais são as grandezas aí? Funcionários e o tempo. Vou até colocar aqui tempo. Tá? Gente, 2 meses é igual a 60 dias. Aí alguém diz, professor, mas um mês que tem 31 dias. E se o mês for o mês de fevereiro, tiver 28 dias? Para efeito de problemas matemáticos, na matemática financeira, comercial, um mês tem 30 dias fechado, tá certo? Então, 2 meses a gente considera como 60 dias. Então, veja, 12 funcionários fariam essa ponte em 60 dias. Então, se eu quero fazer em 15 dias, eu vou precisar de quantos funcionários? Não sei, X. Vamos observar a relação das grandezas? Pessoal, se eu aumento a quantidade de funcionários, o tempo para construir essa ponte vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir. Se eu aumento a quantidade de funcionários, claro, eu vou levar menos tempo para fazer a ponte. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou multiplicar em linha. X vezes 15 é igual a 12 vezes 60. Então, 15x é igual 60 vezes 12 vai dar 720, né? Então, x é igual a 720 dividido por 15. X é igual a, vamos fazer essa conta aqui, 720 dividido por 15. 7 é pouco, vou pegar 72. Então, aqui vai dar 4, né? 4 vezes 15, 60. Sobra quanto? 12. Se eu botar... Sumiu o 4 aqui. Se eu botasse aqui um 5, daria 75, já passaria, né? Então, sobrou 12. Quem é que desce agora? O 0. Então, 120 vezes... 120 dividido por 15. Então, isso aqui vai dar 8. Porque se 4 vezes 15 dá 60, 8 vezes 15 vai dar o dobro, né? Que é 120. Zerou. Ou seja, x igual a
48 funcionários, é a quantidade de funcionários necessária para a construção dessa ponte. Tá certo? Meu notebook avisou aqui que está arriando. Só um minutinho para mim colocar a carga. Jogo rápido. Senão a gente vai cair a aula e é pior, né? Não? Deixa eu até voltar para cá. Rapidão aqui, pessoal. Deixa eu só organizar. Vou até que desligar a luz aqui para... Mas dá para... A luzinha que está aqui na bancada para poder ligar o notebook, mas eu acredito que dá para enxergar legal. Beleza? Então, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre regra de 3 composta, tá certo? Regra de 3 simples, fizemos aí 2 exemplos de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. Fizemos 2 exemplos com regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais. E agora vamos voltar aqui para a lousa para a gente falar um pouquinho sobre regra de 3 composta, tá certo? Eu vou falar de regra de 3 composta hoje com vocês, e eu vou ensinar uma forma de vocês resolver regra de 3 composta, que você não precisa mais estar se preocupando em observar se as grandezas são direto ou inversamente proporcionais. Por quê? Porque nós vamos falar aqui do método que está aparecendo aí para vocês aqui, né? O método da causa e efeito, tá certo? O que seria, primeira coisa, por que regra de 3 composta, né? A regra 3 ela é composta, a regra 3 quando é composta é porque eu tenho a relação de mais de 2 grandezas, tá certo? Mais do que 2. Então, passou de 2 grandezas, a regra 3 ela é composta. Acontece o seguinte, que ficar estabelecendo 2 a 2 essa relação de proporcionalidade de direto e inversamente proporcional, a chance de errar é muito grande. Então, vamos trabalhar um método chamado método da causa e efeito. Como assim, professor? Todo problema que envolve regra de 3 composta, ela tem uma série de acontecimentos, uma sequência de acontecimentos, que vai resultar em um efeito, que vai ter como consequência alguma coisa. Então, pode ser chamado de método da causa e efeito, causa e consequência. Certo? Então, ou seja, em outras palavras, trazendo para a matemática, eu vou ter algumas grandezas que são causas e vai resultar em uma determinada consequência. Então, para melhor compreensão, vamos direto para o probleminha, tá certo? Vamos lá, olha só. Em uma oficina de artesanato em Ceará Mirim, quatro artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Eu vou até dar destaque aqui para as grandezas. Vamos lá. Quais são as grandezas que eu tenho aqui? Artesãs. A produção de quê? De bonecas de pano, tá? Durante quanto tempo? Tantos dias, 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então, veja, eu tenho 3 grandezas aqui para relacionar. Então eu estou diante de uma regra de 3 composta. Tá certo? Agora, olhando para essas 3 grandezas, quais são causas e qual dela, apenas uma, é a consequência, é o efeito produzido? As causas, vou até botar separadinho aqui. Você não precisa fazer isso para resolver, não, mas para ficar fácil de compreensão, eu vou colocar dessa maneira, tá? Causas, e eu vou ter um aqui que é efeito. Apenas uma, sempre, apenas uma. Então, quais são causas?
uma determinada quantidade de artesãs, trabalhando durante tantos dias, elas fazem o quê, hein? Produzem o quê? Bonecas. Deu para perceber? Uma interpretação do problema. Então, tem uma oficina de artesanato em Ceará Mirim, que 4 artesãs, vou até colocar aqui, 4 artesãs trabalhando durante 4 dias, elas conseguem produzir 20 bonecas. Aí, vamos lá, continuando. Se 8 artesãs, agora eu vou dobrar o número de artesãs, trabalharem agora por 6 dias, elas vão produzir quantas bonecas? X. E aí, no método da causa e efeito, é o seguinte: no método da causa e efeito, o que é causa, eu multiplico em linha. E o que é efeito, eu multiplico cruzado, em x. Então, causa em linha, efeito cruzado. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 4, 16. 16 vezes x, 16x, igual a 8 vezes 6, dá 48, vezes 20. Então, 16x é igual a 48 vezes 20, dá 960. Então, x igual a 960 dividido por 16. X é igual a 960 dividido por 16, vou fazer essa conta, né? Aqui vai dar, eu acho que 5, né? Vamos tentar, se não for, gente, 5 vezes 6 dá 30, sobe 3, 5 vezes 1, 5, 3, 8. Não dá exato, dá preciso, dá 6, né? Deixa eu voltar aqui a borrachinha. Olha só, nem percebi isso, ó. Se eu botar um 6 aqui, vai direto. Aqui vai dar o quê? Um 6, porque 6 vezes 6, 36, sobe um 3 também, coincidência. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Deu 0. Professor, e esse 0 que sobrou aqui? Para cá, ó. X igual a 7. Ou seja, para que 8 artesãs trabalhando 6 dias, elas vão conseguir produzir o quê? 60 bonecas. Olha como é simples o método da causa e efeito. Aí eu te pergunto, em algum momento eu me preocupei em saber qual grandeza era direto e inversamente proporcional com a outra? Não. Apenas uma interpretação de texto, uma interpretação do problema, né? Das informações que estão sendo dadas. Apenas isso. Vamos lá, vamos ler juntos aqui o segundo. Dona Lúcia decidiu produzir ovos de chocolate para vender na Páscoa. Ela e suas 2 filhas, trabalhando 3 dias na semana, produzem 180 ovos. Se ela convidar mais 2 pessoas para ajudar e trabalharem um dia a mais, quantos ovos serão produzidos? Vamos lá, vamos separar isso aqui? Veja bem, quais são as grandezas que eu tenho aí? Pessoas, vou até colocar aqui, pessoas, né? Trabalhando durante tanto tempo aí, durante dias, né? Elas produzem, olha o nome aqui, ó, produzem, tem como consequência, tem como efeito a produção de quê? De ovos, né? Então eu posso dividir da seguinte maneira. Essas aqui são causas e essa aqui é o efeito, é o resultado. Então, ela e suas 2 filhas, ou seja, quantas pessoas? 3 pessoas, trabalhando durante 3 dias, produzem 180 ovos. Se ela convidar mais 2 pessoas, ou seja, já tem 3, mais 2 vai dar o quê? 5 pessoas para ajudar e trabalharem um dia a mais, então de 3 vai passar para 4. Quantos ovos serão produzidos? X. Acabou. Causas em linha, efeito cruzado. Causas em linha, efeito
cruzado. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes x, 9x, igual 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 180 dá 3.600, mas vamos lá. Vou colocar bonitinho aqui, né? Ó, 18 vezes 2 dá 36. E repete os dois zeros. Não é não? É fácil? Então, x é igual a 3.600 dividido por 9. X é igual ao quê? Quanto é 36 dividido por 9? 4. E repete o zero. 400. Tá certo? Então, x igual a 400. Ou seja, quantos ovos serão produzidos se houver 2 pessoas a mais, trabalhando um dia a mais, vai passar de 180 para 400. Beleza, pessoal? Não é tranquilo, não dá para fazer todas as questões pelo método de causa e efeito. Muito, muito, muito tranquilo mesmo. Já fizemos 2 exemplos aqui sem dificuldade nenhuma. Tá? Então, questão que envolve regra 3 simples, regra 3 composta, caiu na prova do IF, vocês vão matar, vão responder, vão gabaritar. Beleza? Vamos lá. Vamos para mais um exemplo aqui. Um exemplo 3. Em uma obra, 10 homens concluíram um dos trabalhos, em 6 dias, fazendo 8 horas diárias. Se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser concluído com execução em 6 horas? Olha só. Quais são as grandezas que eu tenho aí? Já perceberam? Quais são? Vamos lá. Eu tenho a quantidade de homens trabalhando, tá? Para concluir um dos trabalhos, de um trabalho, uma tarefa sendo executada, isso é uma grandeza, né? Durante tantos dias, por tantas horas diárias. Veja, se apenas 5 homens, na segunda, depois do ponto, ó, se apenas 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias levarão para o mesmo trabalho ser realizado durante tantas horas por dia? Veja, eu tenho aí quantas variáveis eu tenho, quantas grandezas eu tenho? 4. É isso? Vamos lá, eu tenho homens trabalhando durante tantos dias, durante tantas horas, eles vão produzir um determinado quê? Trabalho. Olha só, causas, e aqui é o efeito produzido. 10 homens concluíram um trabalho durante 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se apenas agora 5 homens estiverem trabalhando, quantos dias, então x aqui, ó, quantos dias levarão para o mesmo trabalho, ou seja, o trabalho é quanto? Ser concluído com execução de 6 horas por dia. Então, temos 5 homens trabalhando 6 horas por dia. Diminuiu a quantidade de horas também, né? E agora, professor, como é que faz? Mesma coisa, multiplica cruzado, ó, em linha as causas e cruzado com o efeito. Em linha as causas cruzado com o efeito. Acontece que aqui é 1 e aqui é 1. Tá certo? Então, multiplicar por 1 não vai fazer diferença. Tá? Eu preciso multiplicar apenas aqui as causas. Ó. 5 vezes 6 dá 30x, igual 10. Vamos lá, 6 vezes 8, 48. Vezes 10, 480. Então, x é igual a 480 dividido por 30.
corta 0 com 0, 48 dividido por 3. Vamos dar uma treinadinha aqui, né? Isso aqui eu sempre digo em sala de aula. Façam essas continhas para na hora da prova já estarem práticos e não perder tempo, tá? 4 dividido por 3 dá 1. Sobra 1, desce quem? O 8. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, zerou. Então, serão necessários quantos dias, hein? 16 dias para a execução desse trabalho. Beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui, galera, aproveitar esse tempinho que nos resta, porque muitos problemas envolvem porcentagem, não vou dizer todos, mas muitos mesmo, problemas que envolvem porcentagem, eles podem ser resolvidos sim por regra de 3. Tá? Vamos resolver esse probleminha aqui, bem simples, né? Determine o valor de 95% de 105. E às vezes tem gente que tem dificuldade de trabalhar com frações. Porque, deixa eu abrir aqui a lousa aqui para ficar maior. Veja bem, o que é 95%? Né? Esse símbolozinho aqui de porcentagem. Nada mais é do que uma fração 95 sobre 100. Né? E aí eu poderia também escrever isso aqui como 95 dividido por 100, 0,95. E calcular 95% de 105 ou de qualquer outro valor, nada mais é do que multiplicar essa fração por 105, no caso lá do exemplo, ou multiplicar esse número decimal por 105, eu vou chegar na conclusão. Sendo que tem pessoas que têm dificuldade, não gostam de trabalhar com fração, número decimal, pelo risco de errar. Então, uma outra alternativa é você fazer uso da regra de 3. Tá? É possível você fazer uso da regra de 3 e sair desses probleminhas aí, resolver tranquilo. Então, vamos lá. Professor, então como é que fica? Olha só. Quando eu tenho R$105, eu tenho o total. Né? Então, vou até botar aqui. Dinheiro são as grandezas. Dinheiro e porcentagem. Então, quando eu tenho aqui R$105, isso é o todo que eu tenho. E quando eu me refiro ao todo, eu estou me referindo a 100%. Tá? Então, R$105 representa o todo que eu tenho, que é 105. Então, 95%, vou colocar debaixo da porcentagem, representa quanto? X reais, eu não sei quanto é. Então, x vezes 100, 100x, é igual a 95 vezes 105. Vou fazer essa conta aqui. 105 vezes 95. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 0 dá 0, desce 2. 5 vezes 1, 5. 9 vezes 5 dá 45, sobe 4. Né? 9 vezes 0 dá 0, desce 4. 9 vezes 1 dá 9. 5, 2 mais 5, 7. 5 mais 4, 9. E aqui, 9. Então, 9.100x é igual a 9.975. Então, quem vai ser o valor em dinheiro? Vai ser 9.975 dividido por quanto? Por 100. Galera, dividir por 100, eu já falei isso e repito sempre, dividir por 10, por 100, por 1.000 é a coisa mais fácil do mundo. Só é você voltar aqui em casas decimais, ou seja, voltar a vírgula, a quantidade de zeros que eu tenho aqui mais. Se eu tenho 2 zeros aqui, então a vírgula vem para cá, para antes do 7. Então, o valor é 99,75 reais. Então, 95% de 105 é R$ 99,75.
Vou colocar a expressão em dinheiro, né? R$ 99,75. Tranquilo? Então, dá tempo, vamos resolver mais um aqui, tá? Daqui a pouquinho, a aula do professor Cláudio, tá? Pelo Meet. Em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de praticar esportes? Então, ele quer saber qual a porcentagem. Tá? Qual a porcentagem? Então, vamos fazer também por regra de 3. Alunos e porcentagem. 40 alunos, a sala tem quantos alunos? 40. Então, esses 40 alunos representam o quê? 100%. Foi realizada a pesquisa e apontou que 30 deles gostam de esporte. Então, esse 30 representa quantos por cento? Não sei. Então, vamos lá. 40 vezes x, 40x, é igual 30 vezes 100, 3.000. Né? Pego 30 e acrescento 2 zeros do 100. Então, x é igual a 3.000 dividido por 40. Corta aqui, 300 dividido por 4 será o percentual. Vamos lá, 300 dividido por 4 vai dar... Vai lá, vamos quebrar a cabeça, não, vamos usar o algoritmo, né? Vamos fazer. 3 é pouco, eu vou pegar quem? 30. Vai dar um 7, né? 7 vezes 4, 28. Sobra quanto? 2. Quem é que desce para cá? O 0. 20 dividido por 4 vai dar quanto? 5. 5 vezes 4, 20. Zerou, ou seja, isso aqui refere-se a 75 o quê? Por cento. Então, isso significa o quê? Que 30 alunos que gostam de praticar esporte nessa turma, esses 30 alunos representam 75% da turma. Beleza? Veja, 2 probleminhas aí simples de porcentagem, mas às vezes tem gente que tem dificuldade de fazer porcentagem, a gente consegue fazer por regra de 3. Vamos resolver só mais um aqui para a gente concluir nossa aula. Pedro acertou 21 questões de uma prova, que correspondem a 70% do total de questões. Quantas questões tinha a prova? Então vamos lá. Questões e porcentagem. Beleza? Então, 21 questões que Pedro acertou corresponde a 70% da prova. O total de questões representa o quê? 100%. Então, quantas questões tinha lá? X. Então, vou fazer o quê? X vezes 70, 70x, é igual a 21 vezes 100. E dá 2.100. X é igual a 2.100 dividido por 70. Corta isso aqui, ó. X é igual a 21 dividido por 7 dá 3, né? Então, 210 vai dar quanto? 30. Então, a prova tinha 30 questões. Belezinha? Então, vejam, questões de porcentagem também podendo ser resolvido por regra de 3. Tá certo? Pessoal, então o tempo que vocês se organizam agora para assistir a aula do professor Cláudio, tá? A gente está encerrando a nossa aula por aqui, beleza? E levarei uma lista de questões envolvendo regra de 3 simples e composta para vocês praticarem na nossa próxima aula, tá? Se Deus quiser, próximo sábado, de forma presencial, lá na Escola Municipal de Oliveira, certo? Então, obrigado a todos vocês aí. Um grande abraço, gente. E até sábado, se Deus quiser. Estou disponível para tirar as dúvidas que precisarem lá no grupo, tá? Tchau.